Primeiro mito, né, a respeito de entrevista de emprego. Muito comum por aí, né? Já comecei o dia, inclusive, perguntando sobre ele. Que é a famosa tal do falar muito, né? Falar, só passa em entrevista de emprego quem fala muito, quem consegue mostrar muitas coisas, né? Que tá sempre falando sobre si. Oi, vamos beijo. Tem gente que acredita nisso, né? Que só passa em entrevista quando você fala muito, né? Ou quando você fala bem. Mas a verdade, gente, é que isso é um grande mito. Você não precisa falar muito para passar em uma entrevista de emprego. Assim como é também mito você achar que timidez te atrapalha na entrevista de emprego, tá? Que timidez faz você não passar a entrevista de emprego. Então, esses dois pontos, tanto o falar muito quanto a timidez, são mitos em processo seletivo. Eu tenho alunas tímidas que passaram para multinacionais, engenheiras, né? Eu vejo muitas tímidas dominando a carreira, crescendo na carreira, então não é um motivo para você não passar numa entrevista a sua timidez, e muito menos não é um motivo para você, faladeira, achar que por falar muito você vai se dar bem na entrevista, tá? Vou explicar para vocês. Por que é mito que quanto mais você fala, maiores as suas chances de passar numa entrevista? Por quê? Quando você chega numa entrevista, principalmente quando você não se prepara para ela, você vai tender a falar mais do que você costuma falar se você já é faladeira, né? E o que acontece quando você fala mais, está em processo de pressão ali, começa a falar muito numa entrevista? Você acerta e muita coisa, mas você também erra por excesso. Você gera ruído na sua comunicação. Você fala uma coisa, pensar que não, você volta e está falando outra. E aí o recrutador não entende qual que é a certa e qual que é a errada. Então, muitas vezes, você falar muito em processo seletivo faz você, pelo contrário, ser desclassificado. Então, se você é daquelas faladeiras, toma cuidado, mulher. Porque o que você acha como que é uma vantagem pode ser uma grande desvantagem em uma entrevista. Treine para entrevista. Fale realmente aquilo que é intencional de ser dito. E não falar por falar. Falar o Léo. Tá bom? Flávia, minha deusa, que está aí na sua quarta entrevista sendo reprovada. Você parou para analisar o que você fez de certo e de errado em cada uma dessas entrevistas? Porque muitas de vocês chegam na entrevista e acham que é só chegar e falar e conversar. E aí vai para uma entrevista, fala a mesma coisa, vai para outra, fala a mesma coisa, vai para outra, fala a mesma coisa. Ou fala coisas completamente distintas, sem estratégia nenhuma, e aí tem um resultado ruim, não consegue enxergar onde é que é o problema e acha que vai desistir, tá desanimado. Tá? Vim pro Instra. Por quê? Tá sem voz aqui dentro do... Ah, não. Beleza. Ajuda nós aí, mulher. Chama a Cris. Então, gente, sobre essa questão de você fazer uma, duas, três, quatro entrevistas e não passar, minha filha, por favor, pare, sente na cadeira e analise o que você está fazendo. Analise o que você está fazendo. Eu não estou dizendo que é natural que você passe de primeira, tá? Muitas alunas minhas passam de primeira. Mas eu não estou dizendo que é uma coisa totalmente natural. Mas, se você está errando num processo que é importante para você, o mínimo que você tem que fazer é rever aquele processo. É o mínimo, meu Deus. É o mínimo que eu espero de você. Tá? Então, pegue os processos seletivos e vá pensar. Primeiro processo seletivo, quais foram as perguntas que saíram? Essa. Como é que eu respondi? Respondi assim, 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 assado. Fez sentido? Fale com outra pessoa. Se eu tivesse te respondido isso, o que você ia entender? Tem Deus aqui não está sentando a bunda na cadeira e estudando para processo seletivo e quer passar. Quer passar. Alice. Não funciona assim.
tá? Você não nasceu sabendo processo seletivo, então não acho que você vai passar numa entrevista numa primeira vez e sem preparo. As chances são mínimas, tá? Chama, tu me provocou, mulher. Olha, tu me provocou. O bambu teve que acontecer aqui. Fez sentido, minhas deusas? Sente a bunda na cadeira e vai estudar processo seletivo. Fomos para o primeiro ponto? Vou para o segundo mito, que era a respeito da timidez. Tem deusa tímida aqui que eu quero saber? Sus, eu sou tímida. Acho que é a timidez que me atrapalha no processo seletivo, na entrevista. Cadê? Quero ver minhas deusas tímidas. A Cris, verdade que você disse, temos que estudar. Tem que estudar, galera. Não tem mistério. Do céu não cai. Do céu só chuva. E aí? Tem alguma deusa tímida? Cris, você é tímida? Débora, Paulinha, Dani. Ó, Núbia falou, eu sou tímida. Então tá, olha só, vou falar para a Núbia. Há muitas alunas minhas são tímidas, muitas mesmo, né? E todas elas chegam com esse mesmo problema. Elas falam assim: Suzane, o que atrapalha eu conseguir um emprego é a minha timidez. Quando eu chego na entrevista, eu não consigo falar. E, gente, é bem verdade que a timidez, ela te limita de certa forma, né? E é uma coisa que precisa, inclusive, em alguns casos, ter um acompanhamento, um tratamento. É bem verdade isso, né? Só que eu tenho muitas alunas tímidas que passam. E o que acontece? Por que acontece isso? Por que a timidez para elas não fez uma diferença a ponto delas não conseguirem? A verdade, gente, é que quando você tem condições diferentes, né, e todo mundo, cada um aqui tem sua particularidade, mas quando você tem condições diferentes, quando você é tímida, você sabe que é uma condição diferente, que em processos de avaliação, por exemplo, você pode ficar muito nervosa, você sabe, você se conhece. Então, quando você tem essa condição, o que você precisa fazer é exatamente o feijão com arroz. Qual que é o feijão com arroz, Suzane? Se preparar. Se preparar para a entrevista. Você vai ter que se preparar em alguns momentos mais que outras pessoas. Tá, Núbia? Você muitas vezes vai ter que se preparar mais que outras, vai ter que se dedicar mais que outras. Mas essa é a sua condição. E aí a gente vai chorar e vai falar assim: ai meu Deus do céu, eu não passo, vou desistir porque eu sou tímida. Não. A gente vai arrumar formas de contrapor essa condição. Gente, nada é determinante. Nada é determinante. Só que tem algumas pessoas que não querem pagar o preço pelas condições que estão, né? Tem alguns tímidos que não vão querer estudar, se preparar mais que os outros. E vão se pegar aquela muleta da timidez e falar: ah, eu não passo porque eu sou tímida. Chama. Aqui é assim, minha deusa. Entrou o bambu gêmeo.